Olá, tudo bom? Hoje eu separei dicas para você que quer desinchar, dicas super legais que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo aí com relação ao seu estilo de vida e mudanças que você pode fazer. Mas claro, né, que eu também separei alguns alimentos e dicas especiais para você incorporar a sua alimentação. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, receita nova todo dia também. Você vai amar muito, com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, porque lá todos os dias também tem alguma novidade diferente para você. Diferente aqui do canal, né? Então, sempre legal para acrescentar mais ainda. Vamos começar falando então sobre maneiras de desinchar naturalmente, sem perigo, né? Sem maluquice aí. Vocês sabem que eu prezo sempre pela saúde, pelo bem-estar de vocês. São dicas práticas que você pode colocar aí hoje mesmo em prática na sua vida. Tenho que te deixar um parênteses aqui para a gente começar falando sobre isso, que o inchaço pode estar relacionado a questões hormonais, pode estar relacionado a questões alimentares, né? Que eu vou falar mais disso para vocês. São as causas mais brandas, assim, digamos assim. Mas tem pessoas que têm um inchaço proveniente de doença cardíaca, doença renal, doença do fígado. Nesses casos, se você já tem algum problema de saúde, se você está grávida, é muito importante que você consulte seu médico e faça um acompanhamento. As dicas podem te ajudar, mas talvez algumas dicas, né, não sirvam para o seu caso especificamente. Quando a gente fala de alimentos, né, pode ser que para o seu caso, se você tem algum problema de saúde, alguns deles podem ou não ser contraindicados. Então, é o que eu sempre falo para vocês, em casos específicos de doença, consulta sempre o médico ou nutricionista que já te acompanha, tá bom? Vamos começar a dar as dicas para desinchar, perder aquele excesso de líquido que tá aí parado, todo mundo, né, em casa mais relaxado ultimamente. Como é que a gente faz para diminuir isso? Esse relaxado foi ótimo, né? Como se a gente estivesse fazendo nada o dia inteiro. Eu digo de atividade física, porque atualmente o mais comum foram as pessoas diminuírem muito a atividade física, porque a gente parou de ir para academia, a própria mobilidade diminuiu, então a gente ficou menos ativo, apesar de continuar trabalhando, cuidando da casa, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então minha primeira dica já vem daí. Tenta se exercitar mais regularmente, isso vai ajudar muito a desinchar, porque quando você se exercita, você sua, você estimula a diurese, você estimula a vontade de fazer xixi. Você pode ver que depois de um treino, talvez você já vai direto para o banheiro fazer xixi, porque realmente o seu organismo, o seu metabolismo funciona melhor e estimula a eliminar esse excesso de líquido, principalmente através do suor. Então, tenta incorporar algum tipo de atividade física no seu dia a dia. Pode ser aqueles exercícios HIIT que você faz em casa, tem muitos vídeos super legais aqui no YouTube de vários professores de educação física dando aulas completas. Você pode subir escada, você pode caminhar. Tem gente que faz até corrida estacionária em casa. Então faz alguma coisa que te dê prazer. Bota uma música, bota uma série. Tem até um vídeo aqui falando como tornar qualquer atividade física mais prazerosa. Eu vou deixar ele aqui na descrição para te ajudar também. Outra dica, cuidado com a quantidade de sódio que você consome no dia a dia. Mesmo que você não carregue a mão no sal aí para temperar, para cozinhar, que você não tenha saleiro na mesa, isso tudo é ótimo, continua assim. Cuidado com os alimentos que têm o sódio embutido neles. Normalmente, os que mais têm concentração de sódio são os alimentos industrializados e processados, porque eles têm muitos conservantes e naturalmente eles colocam mais sal para dar mais sabor, né? Para ficar mais gostoso e vender mais. Mas sal e mais açúcar, se for um alimento mais doce. Às vezes até nem é doce, mas eles colocam açúcar também. Isso também ajuda a inchar mais. Então, cuidado, porque esses dois condimentos, esses dois temperos prejudicam. Cuidado com o blanquê de peru, aquele embutido que parece super light, mas às vezes tem muito sal. Cuidado com aquele queijinho Minas que vem no saco super salgadinho, que às vezes arde até a língua de tanto sal que tem ali. Você pode fazer o seu próprio queijo em casa, eu tenho receita aqui no canal, não precisa botar sal nenhum, pouquíssimo sal. Você pode fazer sem sal e polvilhar um pouquinho de sal na hora de comer, eu acho que essa dica é super legal. Você pode fazer sua mortadela caseira, tem a receita aqui também, linguiça caseira. Tudo que você puder preparar na sua casa, nuggets, ao invés de você comprar industrializado, vai ter menos sódio e vai alterar menos essa questão de inchaço e retenção de líquido. Vou deixar uma lista aqui que chama Petiscos Saudáveis. Clica lá que vão ter essas receitas todas de
queijo, de mortadela, linguiça, nuggets, quibe, tudo que vocês gostam, tem salgadinho. E aí, né, com menos sal é mais interessante. Uma dica de ouro, se você vive muito inchado, né, com muita retenção de líquido, diminui a ingestão de carboidratos simples e de açúcar na sua alimentação. Não precisa fazer necessariamente uma dieta low carb, mas se você quantificar, prestar mais atenção e consumir fontes mais saudáveis, vai ser melhor para você. E mesmo que sejam fontes saudáveis, não exagera na quantidade, porque o excesso de carboidrato é armazenado em forma de glicogênio. E esse glicogênio atrai muita água para ser armazenado. Uma forma dele se armazenar, ele puxa água para ele. Então, quando você começa a diminuir um pouco esse excesso de carboidrato, você vai quebrar esse glicogênio para ser utilizado, né? Porque você não tem essa glicose em excesso circulando. Você vai quebrar o glicogênio para ser utilizado como fonte de glicose. E quando ele quebra, ele libera essa água que sai lá no xixi, sai na urina. Então, você consegue desinchar também. Não é só porque você melhorou a questão da secreção de insulina e tudo mais. O próprio excesso de acúmulo de glicogênio no nosso corpo muscular vai fazer com que você tenha mais retenção de líquido mesmo. Então, isso pode te ajudar de outra forma. Tenho dicas aqui sobre dieta low carb. Já te falei que não precisa necessariamente ser uma dieta low carb, mas que é uma dieta baixa em carboidrato. Mas eu vou deixar esse link aqui para você com algumas receitas low carb, inclusive se você gostar e seguir essa linha. Mas lembra que boas fontes de carboidrato em pequenas quantidades vão te dar toda a energia que você precisa sem esse excesso de acúmulo de glicogênio. Então, batata doce é uma boa opção, lentilha, grão de bico, todos os feijões, leguminosas, né? Ervilha, lentilha, grão de bico, já falei. Tudo isso vai te ajudar a ter um carboidrato saudável, sem ter esse excesso em quantidades normais, né? Sem ter esse excesso de acúmulo de glicogênio no nosso corpo. Outra dica de ouro é beber bastante água. Mas quando eu digo beber bastante água, é uma quantidade humana, tá? Não é 6 litros por dia. Tem gente que vê eu falando beber bastante água e fala, tu consegui beber 6 litros. Isso é um exagero, é um excesso, sobrecarrega os seus rins. Então, por volta de 2 litros de água por dia, pode ser que um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do seu peso, da sua altura, da sua atividade física, de condições de saúde. Quem tem problemas de rins, pode ser que não possa consumir isso tudo. Mais uma vez, se você tiver algum problema de saúde, consulta sempre seu médico. Mas uma quantidade normal humana de água é muito importante para você estimular o bom funcionamento dos seus rins. Quando a gente pensa assim, tô inchado, algumas pessoas pensam, não vou beber mais água para não ficar com mais água no corpo. Mas, na verdade, é o oposto que acontece. Quanto mais água você bebe, mais você força o seu rim a trabalhar e excretar toxinas e líquido em excesso. Então, por volta de 2 litros de água por dia é uma ótima medida para você consumir. Se você tem mais dificuldade, você pode usar águas flavorizadas com gostinho especial sem calorias. Eu tenho umas receitas aqui, vou botar para te ajudar também. Outra dica que eu tenho que te dar é que quanto mais estressado você tiver, mais você vai secretar um hormônio do estresse, que é o cortisol, que vai prejudicar essa questão metabólica e vai te deixar mais inchado. Outra questão é que se você dorme mal, você tem uma modulação diferente de secreção de neurotransmissores e hormônios. Isso também vai te deixar mais inchado, vai te fazer com que você queira comer coisas mais calóricas ao longo do dia, que contribuem inclusive para ganhar peso. Então tenta, né, hoje em dia eu sei que tá um pouco difícil, mas tenta controlar um pouco o seu estresse, tenta meditar. Meditar, na verdade, não precisa necessariamente, gente, fazer aquela coisa, né, sentadinho assim, mas respira, presta atenção na sua respiração, olha para dentro, tenta limpar a mente. Às vezes, de 15 minutos que você faz isso por dia, 10 minutos já faz uma grande diferença no seu estado de estresse, de secreção hormonal mesmo. E tenta dormir melhor. Eu tenho uma playlist inteira sobre como diminuir a ansiedade, estresse, dicas naturais, assim. E tem uma playlist inteira também sobre o sono. Vou deixar elas aqui embaixo para te ajudar também. Já te falei que você não deve consumir, né, industrializados, sal em excesso, sódio, tudo isso. Vamos falar de alguns alimentos e chás que podem te ajudar realmente a estimular a urina, né, a produção de urina e desinchar mais. Alimentos ricos em potássio e magnésio vão te ajudar muito. É sempre ideal que você pegue da sua alimentação sempre que possível, ao invés de suplementar, principalmente potássio, porque suplementar potássio pode ser perigoso para o seu ritmo cardíaco. Então, alimentos fontes de potássio naturalmente são os feijões, são a banana, a água de coco, o abacate. Então, todos esses alimentos que muitas vezes são super acessíveis, né? São fontes de potássio que você pode consumir. Você não vai botar calabresa no feijão, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Porque isso vai aumentar a quantidade de sódio, gordura saturada, isso vai deixar você mais inchado.
Fontes de magnésio também são interessantes de serem consumidas, então as nozes, de uma maneira geral, os vegetais verdes escuros, são fontes bem interessantes para você consumir ao longo do seu dia a dia. E tem alguns chás que ajudam muito a desinchar. Chá de salsinha, chá de cavalinha e o próprio chá de hibisco. Sempre lembrando que eu tenho vídeos falando mais sobre eles especificamente, todos os benefícios sobre esses alimentos. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos falando mais sobre bons alimentos para desinchar, que eu já tenho, para te ajudar ainda mais com isso também. Aí sabe que eu lembrei também que eu tenho algumas receitas feitas especificamente para ajudar a desinchar, não só de suco e vitamina, mas de café da manhã, de almoço. E aí eu vou botar essas receitas aqui pra você também, né? Que acho que dá uma ajudadinha também. Me conta aqui embaixo se você costuma ficar inchado, se você sente uma oscilação de peso ao longo do dia, se acorda com peso, já tá à tarde com super peso, porque ganhou muito líquido, né? Inchou muito durante o dia. Como é que é isso aí pra você? Vou adorar ver o seu comentário. Dá a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, né? Melhorar mais o mundo juntos, um ajudar o outro. É isso que a gente precisa. Até a próxima. Tchau, tchau.